A paz do Senhor. Amém? Há poder no sangue de Jesus. Quem crê nisso, fala um amém bem forte. Nada é mais poderoso do que o precioso sangue de Jesus. E o Senhor está se movendo entre nós. E Ele veio aqui nessa noite para abençoar a mim e a sua vida. Independente da circunstância que vivemos, independente da opressão, do peso, da luta interior ou da luta externa, o Senhor está disposto a nos levar além de nós mesmos. E se nós tivermos fé e perseverança, nós veremos o milagre acontecer na nossa vida. Amém? Quero que você feche seus olhos um minuto. Eu vou ler aqui um breve testemunho relacionado ao poder do sangue de Jesus. Feche seus olhos, fica na presença do Senhor. Apaga um pouquinho das luzes para mim, gente, só para ajudar aí você a ficar com seus olhos fechados. Não olhe para mim agora, concentre-se no Senhor. Escute esse testemunho. Certa vez um pastor muito fiel a Deus, pastor João, foi deitar-se e depois de ter orado dormiu. De repente sua mulher sentiu algo muito frio do seu lado. Quando tomou um susto, o pastor tinha falecido e partiu dormindo. Acordou ela desesperada, vendo o marido morto. Ligou para os parentes, amigos, chamou o serviço funeral. Ligou para o seu melhor amigo, o pastor Pedro, de uma cidade vizinha. E o mesmo disse: pelo sangue de Jesus, não deixe enterrar o meu amigo antes que eu chegue aí. Sua mulher então atendeu o seu pedido, pois eram muito amigos, assim como Jonatas e Davi. E nisso, desde a manhã até o fim da tarde, seus filhos clamaram a Deus. Clamaram a Deus pelo sangue de Jesus, para que o Senhor mandasse o seu pai de volta. E a sua mulher clamava: Deus, pelo sangue de Jesus, manda João de volta. E chorava a sua família. Quando Pedro chegou por volta de 3 horas da tarde, aproximou-se do caixão, olhou e começou a chorar e a questionar: Senhor, por que o Senhor levou meu amigo sem me avisar? Senhor, a tua palavra diz que o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E continuou a chorar. Nisso colocou a mão sobre João, curvou a cabeça e orou dizendo: Senhor, pelo sangue de Jesus, manda João de volta, Senhor. Tu és fiel, ele tem família, tem promessas que ainda não se cumpriram. Muda a sorte, traz de volta, Senhor, pelo sangue de Jesus. E clamou ao Senhor. A tarde estava com o sol escaldante, quando de repente o céu se fechou, ouviu-se um trovão, e os irmãos saíram correndo da igreja, pois João tinha ressuscitado, para a honra e glória do nome de Jesus. João levanta-se, tira o algodão dos ouvidos, do nariz. Sua mulher começa a gritar e louvar a Deus. Os filhos glorificam e exaltam o nome de Jesus. Quando João diz: eu estava lá em cima e tinha muitos anjos conversando e dizendo: estão pedindo para ele voltar, estão pedindo para ele ressuscitar. Quando de repente eu ouvi uma voz como de trovão, dizendo: manda ele voltar, manda ele ressuscitar, pois estão clamando pelo poder que há no sangue de Jesus. Meus irmãos e irmãs, há poder no sangue de Jesus. Quando eu estiver passando pela luta, calma um pouquinho, só está finalizando. Quando eu estiver passando pela luta, clame pelo sangue de Jesus que foi derramado no Calvário, pois ele tem poder. O diabo tem que fugir. As lutas têm que passar, pois ele é fiel. Não deixe se abalar, pois eu creio no Deus que faz levantar um exército de ossos secos, que faz o mar se abrir para o seu povo passar, que faz o sol parar e a lua retroceder. Ah, irmãos, como tem poder este nome e como tem poder este sangue. Os demônios batem em retirada, os enfermos são curados, os cativos são libertos, porque há poder no sangue de Jesus. Aleluia!
Aplauda o Senhor. Ele é o Deus da transformação. E quando nós nos lançamos nas possibilidades espirituais, nós não podemos, não devemos olhar as circunstâncias naturais. Falar isso no discurso é mais fácil e cômodo. O difícil é viver no dia a dia. A hora que a enfermidade está ali, fazendo doer o corpo, limitando aquela pessoa que está do seu lado, um parente, um ente querido. O momento em que o problema te pressiona e que as circunstâncias dizem que a sua fé é ilusão, que o que importa é a realidade. Afinal, a chuva cai para baixo. Então você tem que andar de acordo com o que está acontecendo. Mas a fé, ela não nos leva a uma vida irresponsável, ela nos leva a uma vida superior. Amém? Porque verdadeiramente o sangue do Cordeiro tem poder. Verdadeiramente o sangue derramado na cruz do Calvário não foi um sangue humano, foi um sangue espiritual, foi o sangue de Deus, que foi derramado para nos levar à vitória sobre toda e qualquer circunstância e adversidade. A luta que você tem vivido, a adversidade, a dificuldade, o problema, por mais complexo que seja, você não pode olhar para ele como supremacia na sua vida, mas você tem que olhar para ele como uma oportunidade da manifestação da glória de Deus na sua história. E o sangue de Jesus foi derramado para isso. Todas as vezes que o sangue de Jesus foi derramado, tiveram um significado muito objetivo em um desatar para a vida da humanidade. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Precisa do sangue para que haja remissão. O que é remissão? O que é redenção? O que é redimir? É trazer de volta a posição de vitória, o que tinha sido perdido. Isso é redimir, isso é salvar. Foi o que Deus fez, Ele redimiu a nossa vida. E quando Jesus estava na terra, o sangue de Jesus foi derramado 5 vezes. Durante o processo até Jesus chegar à cruz, o sangue ir na cruz, somando o sangue derramado na cruz, 5 vezes o sangue de Jesus foi derramado. E essas 5 vezes que o sangue de Jesus foi derramado não foram em vão. Não foi simplesmente por ser derramado, mas tiveram um significado muito objetivo. E nós precisamos entender e discernir isso na nossa vida, porque todas as vezes que o sangue de Jesus foi derramado, tem um significado profético, tem um significado objetivo e tem um significado prático de alguma situação que você está vivendo hoje. E você vai entender que para restaurar essa situação que você está vivendo, o sangue de Jesus foi derramado e Ele é poderoso para te levar além dessa situação. O primeiro derramar de sangue, a primeira análise que nós vamos fazer do derramamento de sangue do Senhor está em Lucas capítulo 22, versículo 44. E você abra em Lucas 22, 44 e abra também em Apocalipse 12, versículo 9. Deixa marcadinho aí. Vamos primeiro em Lucas. Posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam sobre o chão. Que momento foi esse? Esse momento foi no jardim do Getsêmani. E interessante que o sangue de Jesus derramado nesse momento, ele não foi derramado por uma opressão externa. O Senhor Jesus estava lutando internamente. E a luta interna do Senhor Jesus, ela tinha um objetivo. Ele sabia que ele precisava vencer toda a opressão que Satanás estava fazendo na vida dele, querendo o ameaçar para tirá-lo do foco da cruz. E nós sabemos qual foi o conteúdo da oração de Jesus no jardim de Getsêmani. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas em tudo seja feita a sua vontade.
O Senhor Jesus estava diante da grande luta que ele teria que passar, ter o seu corpo ferido, dilacerado, machucado, moído, carregar sobre os seus ombros a opressão de toda a terra. E o livro de Eclesiastes, no capítulo 7, nos diz assim: a opressão faz endoidecer, ou seja, faz ficar doido até o sábio, ou até o mais sábio dos sábios, é o que diz o texto. Então a opressão, ela tem o poder de tirar o raciocínio das pessoas. Você, quando vive uma opressão, você fica num estado e faz coisas que no seu estado normal você não faria. Você entra em níveis de sofrimentos e abatimento e toma decisões motivado pela opressão que você não tomaria. Porque a opressão, ela machuca a alma. A opressão, ela tira a respiração interior. E muitas pessoas, elas têm até uma catarse, que é uma manifestação física de algo que está acontecendo dentro de si. É uma somatização, e elas passam mal. Elas têm falta de ar, têm que ir para o balão de oxigênio, e fazem todos os exames, e no corpo não tem nada de errado, não tem nada patológico. É a alma dela que está em grande agonia. E o Senhor Jesus passou por tudo isso, mas ele não ficou louco, ele permaneceu foco. E ele discerniu que ele precisaria derramar o sangue dele naquele momento. Ali no jardim de Getsêmani, Jesus precisaria derramar o sangue. Agora, o Senhor Jesus derramou o sangue naquele lugar, naquela situação, com um objetivo muito claro: para vencer o demônio da opressão na vida dos seus filhos e das suas filhas. Vamos em Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Até o versículo 11 diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Então ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, e o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Satanás, ele tomou força ao longo dos anos. Vejam que o texto diz que foi precipitado o dragão, a antiga serpente. Houve uma metamorfose aí. E essa metamorfose foi em cima dos pecados da humanidade, que ele foi tentando se acumular para ganhar força opressora sobre os seres humanos. A força da acusação. A força de dizer: você está errado, você pecou, vai dar tudo errado na sua vida, não tem cura nessa enfermidade, não tem libertação nesse cativeiro, não tem prosperidade sobre essa necessidade. Mas ele foi vencido pelo sangue do Cordeiro. E quando o Senhor Jesus, ali no jardim do Getsêmani, derramou o sangue, o Senhor Jesus estava mostrando para a antiga serpente, para o dragão, para o opressor, que se levantaria após o derramamento do seu sangue, uma geração que o venceria pelo sangue do Cordeiro, pela palavra da verdade, pela vitória que vem da cruz. E o Senhor Jesus disse para Satanás: Satanás, você enganou a humanidade em um jardim, você oprimiu, você seduziu, você pressionou no jardim do Éden, o jardim de Deus. Mas aqui no Getsêmani, um jardim que ficará para a eternidade registrado, eu te venço com sangue derramado sobre a opressão. Não tem opressão que possa destruir a sua vida, porque o sangue do Cordeiro foi derramado no jardim para livrar a sua vida de toda a opressão, para livrar a sua vida de toda acusação. Então, se hoje você entrou aqui nessa reunião opresso, abatido, seduzido por tentações da alma, do pecado, por vícios que querem te prender, como Satanás fez lá no Éden com Adão e Eva, você pode declarar: o meu Cristo derramou o sangue dele, vencendo a opressão no jardim do Getsêmani. E o jardim do Getsêmani anulou
a opressão que Satanás fez lá no jardim do Éden sobre Adão e Eva. O significado do derramamento do sangue no jardim do Getsêmani foi Jesus dizendo para você e para mim: não importa a opressão, meu filho, não importa o engano, minha filha, não importa a sedução para te separar da minha presença. Eu derramei o sangue num jardim e destruí a obra das trevas feita no Éden, porque eu sou a vitória da sua vida. Aplauda o Senhor. Aleluia, aleluia. Você é livre, a sua mente é livre, a sua vida é livre. Tudo que Satanás tenta dizer para você, você vai cair, você não vai conseguir, é mentira do diabo, porque o sangue foi derramado sob a opressão, e ele suou gotas de sangue por você. Mateus capítulo 27, versículo 26. O sangue de Jesus foi derramado sobre nossas feridas. O Senhor nos restaura integralmente. O Senhor trabalha a nossa vida de A a Z. Não tem um aspecto na sua vida que o Senhor vai deixar de restaurar pelo poder do sangue dele. Amém? Então, lhe soltou o Barrabás, mas a Jesus mandou açoitar para ser crucificado. Vejam que no processo da via dolorosa, da via de cruz, o Senhor Jesus vem derramando sangue. E Ele derramou o sangue lá no Getsêmani e venceu a opressão. E agora nesse momento o Senhor Jesus vai ser açoitado. Ele vai receber no seu corpo feridas. À toa? Não. Ele vai receber no seu corpo feridas e derramar o sangue sobre feridas, para dar a você legalidade e validar sobre sua vida a palavra de vitória que diz que as suas feridas podem ser curadas pelo sangue dele. Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas e esmagado por causa das nossas. Mas o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Dê um brado de adoração ao Senhor, diga aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Quando alguém vier dizer a você: será que é propósito de Deus curar essa enfermidade que você está vivendo? Você não precisa refutar, brigar, discutir. Vá para a palavra. Ele foi ferido, moído pelas nossas transgressões e pelas nossas iniquidades. E Ele foi ferido na carne, para que você não seja ferido na carne. E para que, se você estiver ferido, você tenha direito por herança de proclamar a sua cura, a sua vitória. A carne de Jesus não foi rasgada em vão, e não foi rasgada para deixar um momento cenográfico maravilhoso, bonito e admirável, para dizerem: oh, como esse mártir gostou de sofrer, oh, como ele foi um sofredor. Não! A carne de Jesus foi cortada para que a sua carne possa ser restaurada. Então não importa a sua enfermidade, não importa a gravidade do problema, clame com fé o sangue de Jesus, e você sairá daqui hoje curado, curada pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa paz. Ele é muito poderoso, objetivo e claro. Aleluia, o sangue de Jesus foi derramado também na sua face. Mateus capítulo 27, versículo 27 a 29. Diz o seguinte: nisso, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram em torno dele toda a corte.
E despindo, o vestiram de um manto escarlate. E tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na sua cabeça, e na mão direita uma cana. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve Jesus, Rei dos judeus. E por que o Senhor Jesus expôs a sua fronte para ser furada e machucada e o sangue dele derramado? Porque a nossa mente é o nosso maior campo de batalha. E se Satanás tem algo para desestabilizar a sua vida, é colocar um espinho na sua mente. E quando ele coloca um espinho na sua mente, ele consegue ativar potenciais de destruição em toda a sua história. Existem muitas pessoas que estão internadas nos manicômios, nos hospitais de loucos, fazendo tratamentos e anos com psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, e nunca conseguem sair dessa situação. E a conclusão é que esses problemas não são somente conflitos, mas são espinhos do inferno, perfurando a mente das pessoas. E quando nós convivemos com pessoas assim, elas entram em situações de autodestruição de uma forma tão intensa, que nos comovemos e choramos quando vemos. Chegou um homem para Jesus e disse para ele: Senhor Jesus, me ajuda, porque meu filho, várias vezes ele se joga no fogo e ele se joga na água, e ninguém o pôde ajudar. E o Senhor Jesus disse para ele: traga o seu filho. E quando aquele homem trouxe o filho, o Senhor Jesus repreendeu a legião de demônios que vinha sobre a vida daquele menino, e o tomava, e o fazia se jogar no fogo, se jogar na água e morar em cemitérios. Era um problema totalmente espiritual. E como é o processamento desse problema? São espinhos que entram na mente, porque a sua mente é o grande portal da sua vida. Você é o que você acredita que você é. Você é o que você pensa que você é. O Senhor Jesus deixou a sua mente, a sua testa, a sua fronte, o seu crânio ser perfurado para derramar o sangue dele sobre a sua mente, declarando para o inferno: a mente do meu povo é restaurada pelo meu sangue. Porque o Senhor Jesus, ele tem muito objetivo em tudo que faz. Então, se a sua mente está sendo atacada, se você tem tido reações, atitudes que você não tem conseguido se controlar, porque está manipulado, tem espinhos do inferno na sua mente, hoje o Senhor Jesus veio aqui para te dizer: eu derramei o meu sangue sobre a sua mente, para te restaurar, para te libertar, para que os seus pensamentos sejam bons pensamentos, para que os seus pensamentos sejam pensamentos de vitória. Porque aqueles que têm um pensamento de vitória, ainda que entrem numa guerra com um exército menor, eles saem vencedores. Porque o que faz o final da guerra não são as armas e o poder bélico, mas é o coração do guerreiro. Amém? O que faz a vitória em uma guerra é o coração do guerreiro. Quando os Estados Unidos tentou invadir o Vietnã, era comédia imaginar os Estados Unidos, o grande Estados Unidos, contra um paizinho desse tamanho, Vietnã. Mas aquele povo tinha um coração determinado a não entregar sua terra na mão dos inimigos. E se comparasse as armas dos americanos com as armas dos vietnamitas, os Vietcongs, era comparar espingarda de festim com metralhadora, fuzil AR-15. E os Estados Unidos chegou: vamos simplesmente chutar esse povinho do mapa e liberar a passagem para o canal do Panamá, para fazermos o tráfico na América e dominarmos tudo. E quando eles chegaram naquelas selvas, não para guerrear, eles chegaram para destruir aquele povo. Aquele povo pequeno e fraco tinha um coração e tinha uma mente sem espinhos. E eles decidiram vencer aquela guerra. E eles fizeram buracos no meio da mata. E eles se escondiam como ratos.
E os americanos entravam para arrasar, mas saíram dali derrotados. E como essa, tem várias outras guerras que povos pequenos venceram povos grandes. Porque o que vence a guerra é o coração e a mente do guerreiro. O que vence a sua guerra é o seu coração e a sua mente. Por isso Satanás tem tanto interesse em enfiar espinhos na sua mente. Não aceite os espinhos das trevas. Ouse pensar no melhor. Seja ousado. Quando vier aquele pensamento, você não vai conseguir pagar essa conta. Olha essa taxa de juros. Pense o contrário. Eu vou pagar sim, porque eu acredito naquele que me deu vitória. Olha o sangue derramado sobre a testa para restaurar a sua mente. Esse é o nosso Deus, porque o sangue dele vem nos restaurar totalmente. Vamos lá no livro de João, capítulo 19, versículos 17 e 18. Tomaram, pois, Jesus, e ele, carregando a sua própria cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e colocou sobre a cruz, e nele estava escrito: Jesus, o Nazareno, o Rei dos Judeus. Esse momento de derramamento é o momento que Jesus foi preso na cruz. E Jesus foi preso como? Cravos que perfuraram os seus braços e as suas pernas, o prenderam na cruz. Jesus se deixou ser preso e derramou o sangue nas suas extremidades de movimento, que são pés e mãos. Extremidades de movimento. E Jesus derramou sangue nas suas extremidades de movimento, para que a minha e as suas extremidades de movimento tenham direito de serem livres. Porque o diabo quer nos prender, mas Jesus derramou o sangue nas mãos e nos pés para declarar: você não segura os pés do meu povo, Satanás. Você não segura as mãos do meu povo. Eles vão se movimentar e andar sobre as nações da terra, porque eu derramei o sangue. Eu fui preso, eu fui pregado na cruz. Eu fui pregado na cruz para que eles possam correr livres pelas nações da terra, livres como pássaros pelas nações. Livro de Colossenses, capítulo 2, versículos 13 e 14. Diz assim: e a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual era contrário, removeu do meio de nós, cravando-o na cruz. O escrito de dívida prende a nossa vida. O que prende a humanidade a Satanás é a dívida com o pecado, é a iniquidade, é o delito. E o Senhor Jesus se deixou ser preso e literalmente pregado para que nós possamos ser livres. E sabe o que ele fez com o que nos impunha à prisão, que é o escrito de dívida contra nós? Ao derramar o seu sangue na cruz, ele rasgou o escrito de dívida e pegou e pregou no madeiro, dizendo a você: seja livre, meu filho, seja livre, minha filha. Então, se tem algo que prende a sua vida, olha, ele só vai te prender enquanto você quiser ser preso por ele, porque Jesus já foi preso e pregado na cruz por você e por mim, declarando com clareza: eu penso no que eu faço, e eu sofri a dor em cada pedaço do meu corpo, trazendo por meio dessa dor uma libertação eterna para todo aquele que crê. Por isso Satanás odeia tanto a igreja, porque ele não pode fazer nada contra a igreja. Onde ele tenta pegar a igreja, ele vê uma marca de sangue e ele tem que fugir, bater em retirada.
possa você ter feito o que fez, ter tido a vida que teve, o passado que foi, isso não importa. Jesus te libertou, Jesus te perdoou e fez por você o que eu jamais poderia fazer. Derramou o seu sangue para te dar direito de ser livre. Por isso nunca levante a sua boca, abra a sua boca ou levante a sua voz para falar de alguém. Ontem era um ladrão, hoje está pregando. Não faça isso, porque se você fizer isso, você está dizendo que foi inválido o sacrifício de Jesus e pisando no sangue da cruz. E olha, a Bíblia tem algo bem peculiar que diz o seguinte: contra a blasfêmia ao Espírito Santo não tem perdão. E só blasfema quem conhece. Quem não conhece não tem condições de blasfemar. Mas para blasfemar, você tem que saber o valor e desfazer dele. E Jesus derramou o sangue. E o sangue derramado tem todo o valor da terra. Então nenhum de nós é digno de imputar juízo contra ninguém. Temos que tomar posse do sangue, viver do sangue, cuidar da nossa vida e clamar para que todos sejam perdoados, porque há poder no sangue de Jesus. E o último aspecto, o lado ferido de Jesus. João, capítulo 19, versículo 34. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Jesus teve o seu lado furado porque a promessa dizia, interessante como Deus faz as coisas, igreja, nenhum dos seus ossos será quebrado. Nós estamos vendo desde o começo da ministração que cada ponto do sangue derramado foi um aspecto finalizado de libertação eterna e total para aqueles que creem no Senhor. E o sangue derramado no lado do Senhor é o ápice, é o ponto máximo. Os soldados não tinham o costume de furar o lado do acusado, do réu crucificado. O que eles faziam? Enquanto o réu estava pregado na cruz, e parava de agonizar e mantinha silêncio, eles, para garantir a morte, vinham com uma marreta bem pesada, bem robusta, e quebravam o fêmur daquele que estava crucificado. Por quê? A sustentação do corpo está no fêmur. E quando o fêmur é quebrado, perde-se a sustentação, ou seja, a parte superior dos ombros vai apertar os pulmões. Automaticamente não vai ter respiração. Já está sangrando, com hemorragia, em desnutrição. A respiração, a oxigenação está baixa. Então eles quebram as pernas para ter certeza que aquele ali não volta mais, morreu. Só que o Senhor Jesus, apesar de ter passado todo esse nível de tortura, os soldados estavam ali esperando ele apagar e ele não apagava. A barriguinha mexia, porque tinha respiração. A barriguinha mexia, porque tinha respiração. Tudo processo profético. Pode ter certeza, a sua luta tem um significado lógico de um desatar espiritual de Deus na sua história. E na história das pessoas que te cercam. Pode ter certeza disso. Por isso que quem vive fugindo de luta não cresce. Vira um menino de cabelo branco, mas não amadurece, porque foge do processo. O processo é para nos fazer melhorar, aprender, crescer, chegar à estatura do varão perfeito. E eu tenho certeza que quando Cristo ressurreto entrou na glória, ele falou com o Pai: Pai, o Senhor é demais. Se eu não tivesse deixado furar a minha testa, os espinhos do inferno estariam na mente deles. Se eu não tivesse sangrado no ápice do meu conflito interior, vivido uma catarse no jardim do Getsemane, eles continuariam sendo oprimidos por Satanás. Se eu não tivesse sido pregado na cruz, se eu tivesse sido só amarrado, eles não seriam tão livres como são.
Esse é Jesus conversando com Deus. Agora você um dia também vai fazer isso. Ah, Senhor, se eu não tivesse tropeçado naquela pedra lá naquela minha vida da terra, eu não teria entendido quão poderoso é o sangue do Senhor Jesus. Mas porque eu entendi, eu tomei posse do sangue e eu passei a viver pela perspectiva do sangue da libertação. Aleluia! E quando eles ficaram naquela, soldados romanos pensaram o seguinte: não vamos quebrar a perna dele, porque se a gente quebrar a perna dele, é arriscado ele resistir, porque esse homem é forte. Eu imagino eles conversando, nunca vi um cara tão forte como esse. Eles bateram violentamente no Senhor. E eu imagino que eles ficaram assustados de ver a resistência do rei. E aí um soldado pensou: eu vou furar logo o lado, porque eu pego o pulmão e a pleura. Porque os romanos tinham conhecimento disso tudo, gente. E quando sair a água, eu vou ter certeza que a oxigenação saiu. Ele achando que era inteligente, né? Mas estava simplesmente sendo usado por Deus para te revelar e para me revelar e para cumprir o projeto profético do Senhor. Porque depois que sai todo o sangue, sai a água, significa que todos os limites foram atingidos. É como se pegar um carro com um motor muito potente que anda 300 km por hora e levar esse carro para a rodovia do Sol e fazer o velocímetro e encostar lá no 300. Testou a máquina até o seu limite. Mas o Senhor Jesus, depois que chega no limite, Ele não para, ainda tem mais. E o que significa a água? Significa a palavra de Deus. E quando você está no seu limite, o sangue vem sobre a sua vida, te restaura, e a palavra te faz recomeçar. Aplauda o Senhor! Oh, rabassure canta, labaxere anda labá. Porque andar com Deus é viver de fé em fé. Porque andar com Deus é começar, recomeçar, começar, recomeçar. Todo dia tem esperança para você. Você está no zero hoje, acabou tudo. Meu filho, você é o melhor entre nós. Porque você está prontinho para o milagre. Enquanto a força e expectativa humana, o Espírito Santo está esperando. E quando acabam as possibilidades, Ele entra. Morreu? Morreu. Ressuscita. Levanta. E aí acontece o milagre. Esse é o poder do sangue do Cordeiro. E para concluirmos, Apocalipse 22:14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito. Vamos ler junto? Para que tenham direito e possam entrar. Meu Deus! Meu Deus! Você está entendendo por que o Senhor Jesus teve o lado furado? Para que você possa lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, finalizar o projeto, concluir a obra e chegar diante da cidade e ter direito a comer da árvore da vida. É a árvore da vida mesmo, aquela que o Senhor colocou 2 querubins para guardar lá no Éden, para que Adão, após ter comido a árvore do conhecimento do bem e do mal, não comesse da árvore da vida e tivesse vida eterna. Ela está protegida hoje, mas ela será liberada. Por que ela será liberada? Porque nós somos bonitinhos? Por causa dos nossos lindos olhinhos azuis? Não. Porque Ele sangrou até o limite. E depois do sangue, manou a água, que é a palavra, e que nos faz começar de novo. E essa água é que libera a árvore da vida. E pode ter certeza, chegará o dia que um anjo pegará o fruto da árvore da vida e colocará na sua mão e falar:
vai falar com você. Come, noiva do Cordeiro. Vive eternamente. Vive eternamente. Porque há poder no sangue de Jesus. Tenha direito de comer da árvore da vida. Entra na cidade. Entra na cidade. Entra na cidade. Entra na cidade. Tem até uma canção, né, Rafael? Não sei se você vai lembrar dela. Entrar nas portas da cidade. Maravilhosa. E nós vamos ter direito. Nós vamos ser recebidos em honra no céu. Porque Ele sangrou em todos os aspectos. E fechou todos os caminhos. Para que Satanás não pudesse nos acessar. Nos dando direito a concluir o projeto. Para ter direito a entrar na cidade. E comer da árvore da vida. Então se coloque de pé, vencedor. Se coloque de pé, vencedora.